Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro seguindo no ritmo forte da intertemporada. Muita informação circulando aí no mercado. Lautaro Dias no Racing. Caio Jorge, essa história com o Flamengo. Meu Deus! E tem também um velho novo nome que a imprensa argentina volta a colocar na mira do Cruzeiro, Oriel Oyeda. Um jovem do São Lourenço, fomos atrás do Cruzeiro para tentar a informação. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV. E para dar aquela atualizada no noticiário, surgiu aí uma história de Caio Jorge, de novo conversando com o Flamengo, que o Flamengo colocou o Luiz Araújo à disposição, não tem absolutamente nada, nem vai ter absolutamente nada. O Caio Jorge, ele está focado aqui no Cruzeiro, mesmo que não tenha completado aquele limite de jogos, ainda mais enfrentando o Flamengo no mata-mata da Copa Libertadores, nenhuma possibilidade. Fui até procurado por pessoas do entorno do Caio Jorge para desmentir de forma veemente qualquer notícia que surgir desta natureza. O Caio Jorge, que está aí firme e forte, treinando com o elenco para ficar 100% e à disposição do técnico Arthur Jorge na retomada. Lautaro Dias. O Racing realmente procurou o Cruzeiro, tem uma conversa em andamento. Falamos mais cedo, não tem nada de inclusão do Sousa. Claro que o Cruzeiro iria ver com bons olhos, mas aí da parte do Racing é uma pedida ali para venda do Sousa na casa de 10 milhões de dólares. Então, a negociação do Lautaro, não temos mais detalhes, depende também do Santos, que hoje tem um jogador e pagou pelo empréstimo, inclusive, tem um vínculo até o final do ano, mas as conversas vêm sendo no sentido de o Santos liberar o atleta e ele acertar com o Racing um empréstimo com opção de compra. O que o Cruzeiro vai colocar, se vai tentar bater algum valor no futuro do próprio Gabriel Rojas, aí é outra história. Mas, repito, tem uma negociação em andamento, ainda sem martelo batido. Da Argentina também vem uma informação sobre Oriel Oyeda. Esse jogador é um jovem, camisa 10 do São Lourenço, do Sub-17 da Argentina, inclusive. Dizem que tem muito talento. A informação que vem do Cruzeiro é que não tem absolutamente nada com este atleta. Eu acho que é a segunda ou a terceira vez que tentam vincular o nome dele ao Cruzeiro. Então, vamos acompanhar. Segundo a notícia que veio da Argentina, o Oriel Oyeda, ele teria uma oferta concreta do Cruzeiro para chegar em condição livre a partir de 1º de janeiro. Então, vamos ver. Deixa eu até visualizar quantos anos tem esse garoto. Oriel Oyeda. Tem 18 anos já. Contrato até 31 de dezembro. Nem vem jogando no... Ele é da Argentina Sub-17. Não jogou ainda no profissional do São Lourenço. Então vamos ver. Repito, informação que vem do Cruzeiro. É que não tem absolutamente nada com este atleta. É aguardar aí muito rumor, muita especulação também, que a gente vê sempre aí no noticiário e vinculando o nome do Cruzeiro. Então é aguardar. O mercado, ele segue. O Cruzeiro já trouxe o Gabriel Rojas, tem o PEC aí com uma longa negociação, ainda sem o parecer favorável, mas é o Cruzeiro tentando se reforçar para a volta dos trabalhos a partir da segunda quinzena do mês de julho. Ô Samuel, a gente falou aqui de atacante, você falou assim, daqui a pouco eu vou falar o nome do atacante aí. Então, traz um bastidor pra gente. Ô Léo Campos, é engraçado
o mundo do jornalismo esportivo aí, porque a notícia do PEC aí que a gente trouxe aí, ela circulou aí hoje. Cara, que loucura. Tem muito exclusivo aí? Tem gente apurando aí de uma forma... Mas vamos seguir o nosso trabalho, respeitando todo mundo e quem citou Central da Toca e Samuca TV, obrigado. Quem não citou faz parte. Vamos lá. Como diz o Farido, não se briga nunca com a notícia. Nunca. 3 vezes. Mas, ô Léo Campos, eu acho que o Cruzeiro vai firme aí no PEC, vai fazer uma outra proposta, vai tentar lá os 10 milhões de dólares, mantendo um percentual, ver também até onde o PEC tem um poder ali, caso ele queira mesmo deixar o Los Angeles Galaxy, né? Claro que ele não vai simplesmente chutar o clube que buscou no Vasco, que deu uma condição financeira bem boa para ele, mas é um nome que o Cruzeiro quer. E nesse meio tempo aí, eu acho que já tem até mais dias isso, o Matheus Gonçalves, que foi oferecido ao Cruzeiro, mas... Do Flamengo mesmo? Sim, não, ex-Flamengo. Al Ahly agora. Ele nem tá bem lá no mundo árabe, mas eu acho que o preço seria até maior do que o do PEC, viu? Eu gosto dele mesmo, você lá. falou. Eu gosto dele mesmo, eu gosto demais dele. Mas Sim, o baú alucinado. Eu acho bom jogador, mas aí quando O a gente negócio compara é- com o PEC tá bem O negócio à frente, era né? bom do Flamengo pra cá, Isso. do jeito que tava sendo amarrado. Exato. Agora Não rola. Não rola. é um aí jogador bem abaixo do PEC, assim, pra mim. Sim, e seria mais uma aposta. Total, É. e caríssima, né? Pois é. foi oferecido, mas nesse momento não no interessa. momento, O Flamengo só sujou a água do Cruzeiro mesmo. Tomar e ele ia banho, vir viu, por cara? 3,5, né? Pô, 3,5. Você entendeu? Era um negócio bom demais pra ser verdade. E já tava todo amarrado, você sabe. Você trouxe aqui, pô. Sim. O pessoal no Flamengo lá, o BAP roeu a corda na última hora, cara. Pô, 3,5, cara. Que isso? Como foi a história? Ele tava num jogo da seleção, não é? Foi dar entrevista, ele deu uma inclusive. entrevista em um jogo contra o Atlético. Foi um jogo contra o Atlético Mineiro que ele fez gol. E aí no intervalo, né? Ele dá essa entrevista. E eu me lembro que no mesmo dia surgiu toda a história. Ele até postou um story no Instagram, enfim. Cara, foi inacreditável. Na época eu tava animado. Tava animado mesmo pra chegar no Matheus Gonçalves. Era uma aposta boa por esse valor, mas Sim. agora não. Ele não é. O Cruzeiro precisa de um cara realmente que tenha capacidade de entregar regularidade. O PEC, o torcedor do Cruzeiro, alguma parte pode não gostar. Beleza, ninguém tá falando que o PEC é top pontas disponíveis no mercado. Mas ele é um cara muito saudável, um cara que joga em mais de uma função. É um cara que vem de 3 temporadas boas lá na MLS. E eu acho que casa muito com o estilo do Arthur Jorge, sabe? Com o estilo que ele quer para esse Cruzeiro. Mas o Gonçalves aí já seria uma outra circunstância, né? Uma aposta que não vejo o Cruzeiro tendo capacidade de ir para esse caminho agora, não. Mas você acha, Caio, que o PEC nesse momento tá à frente? Tenho certeza que ele tá à frente do Matheus Gonçalves. Tô até olhando aqui, ele dá a entrevista no dia 14 de julho do ano passado, um jogo contra o Atlético Mineiro, 4-2, que ele faz um gol e dá uma assistência pelo Brasileirão Sub-20. Mas o PEC é um cara muito mais pronto, né? A gente tá falando de um cara que tá acumulando bons números há pelo menos 3, 4 anos. Por mais que tenha ido lá pra MLS, que exige menos do que o futebol brasileiro, mas conseguiu evoluir até, né? Evoluir em termos Sim. de número de participações em gols, também em termos de versatilidade, nem se compara. O PEC é um cara que o cruzeirense olharia de uma maneira muito diferente do que o Matheus Gonçalves. Acho que o Matheus Gonçalves seria só mais um no elenco. O PEC não. O PEC é um cara para acrescentar. E tem mais uma situação, Samuel, que você falou que ia comentar também aqui com a gente. Tem mais um nome do... Do Uriel, né? Uriel Ojeda. Uriel Ojeda. Cara, o que vem do Cruzeiro aqui não tem absolutamente nada. Véio. Mais uma vez especulado. Sim. E que no momento nenhuma possibilidade. Nem faria muito sentido, porque ele faz mais ou menos a função do Juan Gabriel. Então,
que você vai trazer um cara desse pra fazer a função de um garoto? E ele não é realidade ainda no São Não, Lourenço. não é. Eu comecei a acompanhar, mas ele não vi nada no São Lourenço, tá? Não vi nada mesmo. Eu vi foi na Copa do Mundo Sub-17, que ele tava pela Argentina, aí ele teve um certo destaque, mas ainda muito jovem, jogou pouco pelo São Lourenço, assim. Pô, o Cruzeiro tem aí o Juan Gabriel, o próprio Felipe Moraes, você às vezes abrir mão de um garoto que tá aqui, que já tá se mostrando preparado para a oportunidade, até o Valu falou isso a respeito do Juan Gabriel, para colocar uma aposta na frente, um cara que vai ter que se adaptar, não acho legal não, por mais que tenha lá o seu potencial, mas o Cruzeiro não tem jogadores muito diferentes assim do Ojeda não, inclusive eu até acho que o Felipe Moraes tem mais potencial, sabe? E o próprio Juan Gabriel também, eu falo Felipe Moraes porque é mais ou menos a mesma idade, né? Mas eu acho o Felipe Moraes mais jogador do que o Ojeda. E quando a gente fala sobre posições para se atacar no mercado, a não ser que seja uma situação muito vantajosa e pouco onerosa, mas tem a listinha de prioridade aí, né, Malu? A lista de prioridade tá o volante, o jogador de lado de campo, depois a minha lista de prioridade seria o atacante, para ser utilizado ali depois do Caio Jorge, antes do Neiser, depois o meia, para ser a opção quando o Pereira precisar, né, de ser substituído, que também a gente está acostumado de um Pereira, desde que esteja saudável, cara, 90 minutos, o cara não cansa, né, como diz o Albertinho Rodrigues, é um fantasma, está por todo, mas no final das contas pesa para ele, né, fazer tantos jogos de 90 minutos, ao final da temporada ele está muito desgastado, então tem uma lista de prioridades, não quer dizer que seja oportunidade de mercado, que seja interessante, né, a gente acabou de passar uma lista aí, de recente, o Rodriguinho foi uma oportunidade de mercado, que acabou não virando, e depois a oportunidade de mercado, quando ela não vira utilização, é mais um problema para você resolver, cara. Aí o jogador fica girando, sendo emprestado, você fica à mercê dos clubes que ele vai sendo emprestado, principalmente quando tem baixo cartaz, e aí o clube, queremos emprestar, tá? Você banca X valor do salário, o outro clube fala assim, não. Aí o Cruzeiro pega e pensa, pô, o que eu vou fazer, né? Com esse baixo cartaz, vou manter esse cara aqui sem perspectivas, enfim. Então, Léo, o Cruzeiro o Cruzeiro não pode se dispersar de fato daquilo que ele tem urgência nessa janela. Pode fazer muita diferença entre conseguir alcançar um nível mais alto e chegar próximo às conquistas, especialmente das Copas, né? Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue tendo a necessidade de fazer um campeonato de recuperação por conta das 8 primeiras rodadas entregues ali pelo combo, né? 6 do Tite e 2 do Wesley. O Cruzeiro vai seguir um campeonato de recuperação. A chance do Cruzeiro virar em algo importante nesse ano de conquista são as Copas, Léo. Mas isso vai depender do movimento certo do Cruzeiro nessa janela. O Cruzeiro hoje, mais um dia de trabalhos na Toca da Raposa em 2 períodos. De manhã teve treino, à tarde também. Segue essa intertemporada para o Cruzeiro fazer amistoso com a equipe do Defensor, dia 4 de julho, partida que inclusive vamos transmitir aqui na Itatiaia com imagem, a Itatiaia além do radinho, você vai ver o jogo no YouTube da Itatiaia, e no dia 12 o amistoso é com o Grêmio. O técnico Arthur Jorge, ele vai dar um padrão para o Cruzeiro, vai observar esses jogadores nesses 2 confrontos. Em relação a mercado, Cirilo, vale destacar que o Cruzeiro está sim à procura de atacante. Eu trouxe até uma lista com o nosso Lucas Barbosa no fim de semana, foi também assunto nos programas da casa. E aí, um daqueles nomes que nós citamos, do Gabriel Peck. Muita gente pergunta, e aí? Vai fechar? Vai ser do Cruzeiro? Tem novidade? A novidade, Cirilo, eu conversei hoje mais cedo com algumas pessoas, e o time norte-americano continua com a cabeça dura. Não quer diminuir o valor
para contratar o jogador, né? Então fica complicado a negociação seguir. É um nome sim que agrada, é um nome interessante naquilo que o Cruzeiro tem como perspectiva de dar uma melhorada no elenco, mas é inviável. O Cruzeiro não vai fazer loucura para contratar o Gabriel Peck e não vai fazer loucura para contratar outro jogador também. Então essa questão do Peck, sinceramente, pode tudo mudar. Né, hoje, quinta-feira, esse panorama. Amanhã pode ser outro. Mas se fosse hoje, essa negociação não aconteceria muito pelos números que estão sendo pedidos e o Cruzeiro vê como números irreais para uma negociação nesse patamar. Cirilo. Como é que você encara, Edu, essa informação do Pansieri? Fato é que precisa desse atacante pro elenco pro segundo semestre, né, Edu? Sem dúvida nenhuma, precisa desse beirado. O Arthur Jorge já falou isso algumas vezes. A gente já vinha falando já de algum tempo, né? O jogador que joga com o pé trocado pelo lado do campo, mais um. Agora, desde aquela negociação Cruzeiro-Gerson, o mercado olha para o clube diferente. Sabe que ali tem potencial financeiro. Então, toda negociação que o Cruzeiro dá sinal de que está interessado, o valor vai lá em cima. Então tem que negociar. Igual o Como da Itália fez com o Cruzeiro em relação ao Kaique, é passinho pra trás, irmão. Não, isso que vocês querem eu não vou, não tem negócio. Aí ali na frente pode ser que a coisa vire e o Peck possa vestir a camisa do Cruzeiro. Mas é um bom nome. Acho que se encaixaria muito bem, Cirilo. Para fechar, Pansieri. Matemática, ele custou 10 milhões na época do Vasco. E hoje o Los Angeles quer 14 milhões. Então o Cruzeiro não vai realmente fazer loucura. Deixa eu fechar, Cirilo, com uma informação do Cássio. Trouxemos até esse detalhe mais cedo no Rádio Esportes, mas até buscando outras informações sobre esse assunto. O Cássio ele ainda segue num processo de recuperação. Apesar de fazer alguns movimentos no campo, né, com o Robertinho, preparador de goleiro, experiente Robertinho, João Paulo Lacerda, é ainda tratado como parte da recuperação. Ele não está ainda liberado para os jogos. Cruzeiro aí nos amistosos que eu falei vai ter o Otávio, né? Jogador que num futuro próximo também vai renovar contrato com o Cruzeiro. Essa é a ideia. Mas o Cássio vem evoluindo de forma positiva, tá animado, tá forte fisicamente, que isso também pesa para uma recuperação e tá com a cabeça boa, tá com o mental legal. Ou seja, o Cruzeiro vai ter o Cássio sim pro segundo semestre. É um jogador de muita experiência também no Gol Celeste. Cirilo. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!